A deficiência intelectual também tem níveis? O que é? Vamos para as pessoas também entenderem. O que é uma deficiência intelectual? E depois pra gente linkar, né, com o autismo. Uma coisa com a outra, legal. Então, assim, ó, isso é uma dúvida, é uma confusão, na verdade, muito comum que acontece no consultório, sabe? Eu vou te dizer que a maior parte das vezes, quando eu falo autismo, a mãe entende deficiência intelectual. Por isso que é importante na consulta de você separar as coisas, né? Então, veja, muitos autistas também têm deficiência intelectual, só que uma coisa não tem nada a ver com a outra, do ponto de vista clínico. Então, o autismo, ele é um transtorno do comportamento humano. Então, comportamento social, comportamento verbal, comportamento não verbal, comportamento vocal, isso é o transtorno do espectro do autismo. A deficiência intelectual, como o nome está dizendo, é um transtorno que compromete a sua inteligência. Então, o sujeito com deficiência intelectual, ele vai ter um QI, um coeficiente de inteligência menor, que não tem nada a ver com autismo, né? O que acontece? Por uma questão anatômica, fisiológica do cérebro, a gente sabe que uma parte grande das pessoas com autismo nível 2, 3 também terão de forma comórbida a DI, mas clinicamente é muito diferente. Por que isso é importante? Às vezes na consulta, você fala assim, olha, o diagnóstico do seu filho é autismo, e a mãe já fala, imagina, ele é super inteligente. Sim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você pode ser autista super inteligente, você pode ser autista com inteligência normal, e você pode ser autista com deficiência intelectual, que são coisas diferentes. Eu gosto sempre de fazer uma ideia, Kelly, que é assim, deficiência intelectual não seria o oposto da inteligência, né? Então, a deficiência intelectual, você tem menos inteligência, né? Portanto, para a gente poder definir deficiência intelectual, a gente teria que ser capaz de definir inteligência. E aí já começa um problema gigantesco. Eu digo, há mais de 5, 6 mil anos, a gente tenta, do ponto de vista filosófico, trabalhar com o conceito de inteligência. Na Grécia Antiga se falou sobre inteligência, na Roma Clássica se falou sobre inteligência, na Idade Média, nos primeiros cristãos se falou sobre inteligência. O fato é que, até hoje, a gente não tem uma boa definição para inteligência. Eu vou te dizer qual que é a definição que eu gosto. Eu acho que ela é uma definição simples e ela é uma definição muito prática, muito operacional, né? O que é inteligência? É a sua capacidade de resolver problemas. Uhum. É isso. Daí você diz, mas Paulo, que tipo de problema? Qualquer tipo de problema. Então, por exemplo, se você está suado e você precisa tomar um banho, não é um problema? Tem um problema, você está suado, você precisa tomar banho. Então, para tomar banho, você tem que ter inteligência. Você tem que entender que você tem que ir até o banheiro, tirar a roupa, você tem que ligar o negócio ali, você tem que passar sabonete no seu corpo. Você tem que ter uma certa inteligência para fazer isso, né? Ou, por exemplo, você acabou de tomar água. Por quê? Você tem inteligência normal. Você sentiu que você estava com sede, você olhou e falou, pô, tem um negócio de água aqui, deixa eu tomar essa água. Ou podem ser problemas mais complexos, por exemplo, aprender a ler, aprender a escrever, aprender a lógica da matemática e tal. Então, inteligência é a capacidade de solucionar problemas. Perceba que autistas, se ele for só autista, ele não tem dificuldade de solucionar problemas, ele tem problemas de comportamento. Então, quando que você vai pensar que uma criança autista também tem deficiência intelectual? Quando, além daqueles critérios diagnósticos do autismo que estão ali no DSM, você começar a perceber que essa criança é ruim para solucionar problemas, né? Você falou de níveis, né? Tem. Você pode ter uma criança que tem uma deficiência intelectual leve, ela provavelmente só vai ter problemas acadêmicos, problemas na escola. Então ela vai ter um pouco mais de dificuldade para aprender a ler, ela vai ter um pouco mais de dificuldade para aprender a escrever, mas todo o resto da vida dela ela dá conta. Quando você pega uma criança que tem uma deficiência intelectual mais acentuada, uma DI moderada, severa, profunda, ela não vai ter dificuldade só na parte acadêmica da escola, ela vai ter outras dificuldades para as coisas da vida diária. Então, as atividades da vida diária, pôr roupa, tirar roupa, tomar banho, escovar dente, pentear cabelo, amarrar um cadarço de sapato, e ela também pode ter problemas comportamentais. Então, para você, para você se relacionar com as pessoas, você tem que ter inteligência. Eu vim aqui no teu estúdio, por exemplo, hoje, né? Como eu sou uma pessoa de inteligência normal, imediatamente eu já entendi como que eu tinha que me comportar no teu estúdio, eu me refiro a você de uma forma respeitosa, eu entendo como as coisas funcionam, eu entendo que você é a dona e eu sou o convidado, mas para tudo isso, você precisa ter inteligência, né? Então, as relações sociais, elas também são marcadas por inteligência. Outra, a forma como você lida com seus próprios sentimentos, você também precisa de inteligência.
Então, quando você é frustrado com alguma coisa, e a gente é frustrado todo dia com alguma coisa, né? Quando você bate o carro, você esquece o teu telefone celular em casa, tem um monte de frustrações que podem acontecer. Você chega no trabalho, eu chego no meu consultório, por exemplo, e o paciente desmarca a consulta, eu tenho que ficar lá 1h30 sem fazer nada. Tudo tem um monte de frustração. A forma como a gente lida com essas nossas frustrações, com os nossos próprios comportamentos também, dizem respeito à inteligência. Então, quanto mais leve for a deficiência intelectual, menos problemas da vida você vai ter. Quanto mais pronunciada for a deficiência intelectual, mais problemas de gerenciamento da vida você vai ter.